Eu venho de um tempo que é o tempo onde se inventou a televisão, né? Eu venho desse tempo. E eu nasci numa família com muita gente. Era muita gente dentro de casa. Só minha mãe tinha 12 irmãos. E eles foram casando e morando tudo muito próximo e tendo muitos filhos. Durante esse tempo que eu convivi com minha família, eu fui observando uma coisa muito interessante. É que os meus tios, eles estavam todos ficando com um quadro de hipertensão arterial. Então isso foi uma coisa que eu observei ao longo da minha vida. E hoje, né, depois de 60 anos, eu vejo que isso aumentou e muito. Então, o que seria a razão, que é a alquimia, como a alquimia vê a hipertensão, né? Como o próprio nome já está claro, né? Hipertensão, quer dizer, uma tensão além do normal, uma tensão hiper, super alta. Então, a hipertensão, eu creio, pela minha experiência alquímica e também de vida, que tem uma relação muito grande com a grande mudança que a sociedade sofreu do meu tempo para cá é gigante. E essa evolução foi muito rápida. E esta evolução, ela de alguma maneira, ela sufocou as pessoas. As pessoas hoje vivem sufocadas, porque elas passaram por um período muito diferente o que a gente pode passar numa referência desses últimos 60 anos, como passado, presente e futuro. Então a gente vê hoje uma coisa completamente diferente do que a gente via 30 anos atrás. Então eu vejo que as pessoas engoliram choro, elas engoliram as suas dores e deixaram tudo isso dentro, presas dentro dela. Então a hipertensão, o olhar alquímico, ele lança para ver, para observar, para entender a hipertensão como aquelas tensões, aquelas dores e não saber lidar com a verdade interior. Então hoje a gente aprendeu nessa sociedade que eu chamo de moderna, de futuro hoje, uma coisa muito simples, o uso das máscaras. Em todos os lugares, no meio familiar, no meio dos amigos, em bares, em restaurantes, a gente está sempre usando máscaras. Quanto mais máscara se usa, mais se nega a verdade interior, mais a gente vai perceber em alta a hipertensão arterial. As pessoas hoje vivem sob pressão, uma pressão que ela mesma impõe a ela. Por quê? Porque ela não consegue lidar com as suas verdades e, se não consegue lidar com as suas verdades particulares, ela não consegue lidar também com a verdade do outro. O mundo mudou, o mundo é outro, completamente diferente daquele que eu nasci. Então eu vejo hoje a minha família, principalmente a maioria deles que tem hipertensão, como essa coisa de não saber lidar com o seu cotidiano, com o seu dia a dia e com as suas máscaras. Então que as máscaras caiam para que a gente possa, ao contrário de uma hipertensão, ter uma hipotensão e a gente possa assim viver melhor. Então geralmente no consultório do alquimista faz fila, né, do hipertenso. É muito comum, praticamente todas as pessoas que chegam aqui, eles tomam remédios para hipertensão. E eu vejo de uma maneira generalizada como alquimista que eu preciso encontrar uma saída imediata, não é, para que eu consiga, num caminho alquímico, reduzir esta hipertensão interior. Tirar essa tensão que aquela pessoa carrega naquele primeiro momento e a partir daí a gente pode começar a administrar coisas mais profundas para o autoconhecimento realmente fazer disso uma cura. Mas no primeiro momento eu uso plantas que são calmantes, plantas que são hipotensoras. Eu uso muito aquelas que carregam na sua natureza o elemento ar e o elemento água. O elemento água que melhora essa circulação interior e o elemento ar que liberta a mente para que a pessoa consiga olhar outros horizontes e consiga lidar com uma vida sem máscaras. Então é fundamental esse trabalho. Um trabalho mais de autoconhecimento mesmo, para que ela possa se libertar desta
vamos dizer, covardia de enfrentar a realidade assim como ela é no seu dia a dia, aceitar melhor as suas verdades do que a verdade do outro, e a partir daí a alquimia começa a fazer aquele grande trabalho de autoconhecimento e, num primeiro momento, liberar as tensões com o elemento ar, que traz mais discernimento e calma, e com o elemento água, que melhora muito a circulação interior.